Graça e paz, amados. Quem ouviu, fique em pé. Vamos ler o texto da palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. Já estamos há bastante tempo nessa carta, porque tem muita coisa para aprender. 4, 10 a 13. 4, 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vamos dizer todos: tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui, que nos satisfaz. Obrigado porque, apesar das nossas vidas, Tu tens exercido a Tua misericórdia cada manhã e também, Senhor, durante o dia todo. Obrigado pela graça que Tu tens nos proporcionado sem merecermos coisa alguma. E neste momento que lemos a Tua palavra, suplicamos a Tua, até mesmo a intervenção do Teu Espírito para nós aprendermos e praticarmos. Muito obrigado, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Você é uma pessoa imparável? Você é uma pessoa que ninguém pode deter? Certa vez Josué ouviu de Deus: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Mas você chega assim e diz: pastor, eu não sou perfeito, eu tenho minhas fraquezas. Eu quero te dizer que o melhor lugar, estado que você pode se encontrar quando você é fraco. Paulo chega a dizer, amados, isso: quando eu sou fraco, aí que sou forte. Joel diz em seu livro, sua profecia: digo fraco, eu sou forte. Meus queridos, a Bíblia é cheia dessas expressões que não está no homem o ser, mas no poder de Deus. Nossos queridos Josafá, olhando 3 grandes multidões contra ele, ele disse: Deus, não podemos ir contra esta multidão, não sabemos o que fazer, mas os meus olhos, nossos olhos estão postos em Ti. As maiores vitórias retumbantes da minha vida foi nas minhas fraquezas, porque criou-se em mim uma dependência exclusiva de Deus. Então o apóstolo Paulo, meus queridos, nesse texto nos mostra que era uma pessoa que praticava o que falava, o que pregava. E precisamos expressar às pessoas o que nós vivemos, porque teremos mais autoridade em falarmos. Paulo é uma pessoa extremamente autêntica pela conduta e pelas suas expressões verbais. O relacionamento com Cristo que Paulo tinha era um fator preponderante, amados,
que o levava para um desapego à horizontalidade, às coisas naturais, às coisas daqui. Não há um descanso real em nossas vidas, meus queridos, se não lançar fora todas as nossas preocupações, como Pedro disse, lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Se não houver de mim, de você, uma focalização contínua em Deus, certamente muitas coisas vão dominar a sua alma e você ficará triste. Se não colocarmos em prática os ensinos da palavra, a nossa carne tomará a iniciativa de levar você para baixo, que ela não presta. Paulo disse: em mim, a minha carne não habita bem algum. É uma briga constante em nossos corações, por isso que tem que prevalecer o Espírito em nossas atitudes, em nossa vida. Ele diz, Paulo, andai no Espírito e jamais cumprireis desejos, a concupiscência da carne. 5,16 de Gálatas. E Paulo mostra antes desse texto qual a qualidade que ele poderia ter e expressou para os outros, que eles vivessem isso. Ele começa a dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É um mandamento que se deve viver. Que a moderação seja conhecida de todos. Que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações e súplicas, com ações de graça. Aí ele diz no 8, ou melhor no 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aí no 8, ele começa a dizer que eu gostaria que nosso querido Igor colocasse o versículo 8, tudo. Vamos olhar os tudos que Deus quer que você coloque na sua mente para ter uma qualidade vibrante. Vamos lá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdade, é bíblico, então eu quero. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor e elogio existe, preste atenção aí, é muito importante para a sua vida. Seja isso que ocupe o quê? Noutra tradução diz aí, nisso pensai. E essa expressão imperativa é uma ação contínua, permanente. A sua mente deve estar vidrada continuamente nas coisas do alto. Porque ele diz, pensai nas coisas que são do alto e não daqui da terra. Mas o grande problema, se você prestar atenção, as suas maiores tristezas, seus maiores problemas não foram aqueles que foi proporcionado por seguir a Cristo, mas exatamente porque você estava pensando nas coisas terrenas. Não é? Você já viu e já notou em você que você não se entristece por não ter lido a Bíblia hoje? Mas se você tivesse perdido uma boa quantia de dinheiro, você já se arrasava. Bem disse o nosso querido diácono Wellington, que o pecado não é só fazer a coisa errada, é não fazer a coisa certa também. Então vamos
encharcar essa mente da palavra de Deus. Se não colocarmos em prática esses ensinos, amados, a carne vai vigorar. Nós vemos aqui, amados, que Paulo, não deve passar pela nossa cabeça que Paulo era um homem superdotado. Na verdade, ele disse que era muito fraco. E que o poder de Deus se aperfeiçoava em suas fraquezas. Você não tem desculpa de dizer, pai é Paulo. Não é? A gente ouve, lê, medita e acha que Paulo era um superdotado, um supercrente. Nada disso. Até sobre Elias, Tiago comenta que era um homem sujeito às mesmas fraquezas. Quer ser imparável? Seja fraco. Meus queridos, nem Jesus, preste atenção, nem Jesus, que em tudo foi tentado, não pecou, fiava-se nele. Ele olhava para o Pai e fazia aquilo que o Pai mandava. 5,19 de João. Por isso precisamos aprender, amados, que Paulo aqui falava todas as coisas com muita convicção e autoridade. Em qualquer circunstância se encontrava, ele continuava o mesmo, porque isso era habitual na sua vida. Ele se entregava a Deus. Ele, amados, se sentia agradecido por Deus a quem servia. Paulo tinha 3 convicções indispensáveis para nós e precisamos colocar em prática em qualquer situação ou lugar que estejamos. Eu fico impressionado. Eu gostaria que colocasse aí 17 e 23 de Atos. É impressionante isso. 276 pessoas na mesma ocasião, no mesmo lugar, mas uma teve uma reação diferente. É por causa dele ou por causa de outra pessoa? Veja aí. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, 27, 23. Veja que maravilha. Leiam aí bem alto, para o bombeiro ouvir. Isso me impressiona, gente. 20, não havia nenhuma esperança de salvamento. Olhava para o céu, não via estrelas, não tinha para onde, não tinha escapatória nenhuma, toda a esperança tinha se acabado. Talvez você se encontre assim, mas eu acho que ninguém está nessa situação de Paulo. Mas essas 3 coisas que Paulo disse àquelas pessoas me encantam. Preste atenção no que ele disse. O rapaz já tirou. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem o quê? A quem você pertence? As suas tristezas, em grande maioria, é porque você acha que pode fazer o que quer. Ou pode dirigir a sua vida. Paulo disse: eu não me pertenço, eu sou de alguém, eu sou de Deus. A segunda coisa, gente, olha o que ele vem. E a quem o quê? Eu fico impressionado que Paulo não usou a palavra doulos, de servo. Paulo não usou ministro, que é a palavra servo também. Paulo não usou nenhuma palavra
que demonstrasse a palavra servo mesmo aí. Ele usou latria. É impressionante. Sabe o que é latria? Adoração. Se você tem uma vida habitual de adoração, de um serviço de adoração de Deus, em qualquer lugar que esteja, você será imparável. Porque quem dominará, quem realmente comandará a sua cabeça, seu coração, é exatamente este Deus. Agora outra coisa aqui maravilhosa. Esteve comigo. Como é que 276 pessoas passando pelo naufrágio, não tinha esperança, e tem um que ouve a Deus. E ele disse que não é um superdotado, não era um superdotado, era uma pessoa submissa a Deus. A vida dele era para ele. Por isso que nós desfalecemos. Paulo, nesse terceiro ponto aí, não importa o que me aconteça, Deus sempre estará comigo. Eu fico triste, gente, quando alguém ora, fica conosco, Senhor. Dá uma vontade de dar uma pisa. Paraibanês, né? Quando ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando ele diz, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Israel chegava falando bobagem para Deus. De lá, o Sião disse, o Senhor nos desamparou. O Senhor esqueceu de mim. Bota o 49:15 aí. O que é que Deus dá de resposta a esse povo? Isaías 49:15. Preste atenção, meus queridos. É isso que está faltando a nós. Essa consciência, essa convicção plena que o Deus que não pode mentir está conosco sempre, em qualquer situação. Acaso pode uma mulher o quê? Esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, o quê? Não me esquecerei de ti. Levanta a mão aí. Uma mãe que se esqueceu do filho até hoje. Parece que nenhuma aqui, né? Mas Deus disse que há até a possibilidade de você esquecer, mas Ele nunca. Meus queridos, vamos pensar nisso. Se estas convicções nos dominam, as coisas vão nos engolir. Se essas convicções não nos dominam, as coisas vão nos engolir através de dois tempos que nós não vivemos. Passado, ansiedade, depressão. Futuro, ansiedade. Você tem um tempo para viver, e esse tempo é hoje. O único tempo que você tem. Os outros você não tem controle. Então, meus queridos, dito isto, tenha sempre em mente uma atitude confiante. Aconteça o que acontecer. Vamos pensar em 3 coisas. Que eu acho que daqui uma meia-noite a gente sai. E se eu fosse falar o que aprendi há 15 dias, que eu tenho ruminado esta mensagem, ia passar mesmo. Porque a gente estuda 15 horas para dar em 40 minutos, pô. Primeiro, versículo 11, por favor, coloca aí 4:11. Leiam, por favor, quando aparecer.
não por causa de pobreza. Porque aprendi o quê? Os filipenses tinham dado 2 vezes a Paulo e abasteceu materialmente. E eles não tinham tido oportunidade quando tiveram, realmente abasteceram Paulo. Ele disse, eu estou alegre, não é por isso não. Porque eu aprendi a viver o quê? Contente, contentamento contínuo. Então a primeira coisa que nós podemos aprender, meus queridos, tenha uma atitude. Quando eu falo em atitude, é um sentimento interior que expressa em ações. Não adianta a gente expressar músicas de adoração, de louvor e etc., se pelaquela porta não continuar no coração. Tem uma atitude de não tomar a direção de nada na sua vida. Paulo tinha esta atitude. Eu não sou movido por coisas, nem por pessoas. Sou movido por outra pessoa. Este é o nosso problema. Acharmos que podemos mudar as circunstâncias da vida. Você pode gritar, espernear, mas não muda as circunstâncias da vida. Quem tem que mudar é você, eu, numa atitude que Deus quer que tomemos. Quando, amados, acharmos que podemos mudar as circunstâncias, quando a mudança tem que ocorrer em mim, em você. Temos que abdicar da direção da nossa vida. As circunstâncias nunca mudam pela preocupação, por mais intensa que você tenha. Não muda. Não temos o controle de nada fora de nós, nem de coisas, nem de pessoas. Agora você pode você pode controlar você. Porque você tem alguém em você maior do que está no mundo. Não é porque você tem força em si, mas que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Nossa atitude não interferirá nas circunstâncias, mas interferirá em você, que terá força em cima das circunstâncias. As circunstâncias não mudavam Paulo, porque em qualquer lugar que ele estivesse, não importava como, ele tinha contentamento. Paulo nunca quis mudar as circunstâncias, mas tinha uma atitude interior diante das circunstâncias, seja quais forem. Nem pessoas, nem coisas mudam a nossa vida. Se você é mudado por pessoas ou coisas, coitado. Se eu elogio você, um sorriso. É até bom um sorriso, né? Beta? Dá um sorriso aí. Olha aí, fica mais bonita e faz 14 exercícios na face. Mas quando vem uma paulada, quando vem uma pedrada, uma dificuldade, eu digo a vocês que eu já falei aqui, a maior incentivo da minha vida para continuar pregando, quando 2 meses de convertido, levei uma pedrada em Lagoa Seca. É por isso que eu estou aqui. Em vez de deixar-me para baixo, levantou para servir ao Senhor. Agora, amados, se mudarmos a partir de hoje, de atitude, pouco importa as circunstâncias. Aí você começa com aquela coisinha, mas é difícil, pastor. Eu digo a você que não é difícil, é impossível. Por isso que a sua fonte não, vamos falar depois disso, a sua fonte nunca é você.
nunca pelo intelecto, é por alguém maior do que você. No pensamento estoicismo, por exemplo, contente significa serenidade, autossuficiência. Mas para Paulo, Cristo sempre é, será, continuamente o segredo do pleno contentamento. Veja aí, Filipenses 1, 21. Para que vocês possam me ajudar. Vamos aí? Até morrer. Para a gente é desastre, para Paulo era o quê? Promoção. Se você é uma pessoa que tem medo da morte, coitado de você. A sua vida é Cristo. Morrer é lucro, é ganho, como tem em outra tradução. É desse jeito que você deve viver. Só Cristo é a razão. Não é a minha esposa, não é meu filho, minha filha, minha neta. Nada disso. Não coisas que eu ganho, não coisas que venham para mim, como para Paulo vieram dos filipenses grandes somas de dinheiro. Ele disse: eu tenho abastança. Era Cristo. Meus queridos, Cristo é a razão realmente de viver. Realmente Cristo está acima de qualquer coisa na sua vida. Se você viver assim, você estará em contentamento. Segundo, vamos versículo 12, por favor. 4:12. Vamos ler. Eu conheci uma pessoa, quando faltava dinheiro, acabava-se o mundo. Eu já passei por tantas coisas, amados, além da pedrada. Eu já disse aqui, já comi cuscuz com cuscuz, porque não tinha nem margarina. Quando meu pai morreu, deixou duas coisas: dívidas e dívidas. Olhávamos um para o outro e dizia: agora? Mas Deus tinha me convertido. E Deus foi trabalhando em nossas vidas, na família, de maneira tal que nenhum deixou de ser formado. Todos estão bem hoje. Você pode passar por qualquer coisa na sua vida, principalmente você, porque tem um Deus acima de qualquer coisa. Paulo não era moldado pelas circunstâncias, mas por Deus nas circunstâncias. As circunstâncias moldavam Paulo. Deus, a quem Paulo amava, nas três coisas a quem Paulo pertencia, a quem Paulo servia e que estava com ele sempre, esse sim era o causador da mudança de vida de Paulo. Tinha ou não tinha, Deus é quem fazia a sua cabeça. Continuamente. As circunstâncias deixavam-no mais habilitado para vencer continuamente. Estava conversando com a Moise, a sua querida, digníssima, grávida. Eu estou muito alegre com essa gravidez. Esse problema não é problema. Problema é problema quando a gente olha para o problema. Eu digo, gente, a diferença de meditação para preocupação é apenas o foco. Na meditação a gente foca em Deus.
na preocupação, foca no problema. E Paulo era Deus que não olhava o problema, olhava para o Deus que acima de qualquer coisa. Nada de fora dominava o seu coração. Olha, gente, se você perder para você mesmo, você está arrasado. Se perder aqui dentro, deixa acontecer tudo com você, mas nunca deixa acontecer em você. Meus queridos, nada dominava o coração de Paulo, mas quem dominava o coração de Paulo era a sua força motriz. Quando renunciamos o nosso viver, o nosso querer, começamos realmente a viver isso com qualidade. Enquanto você se espernear, morrendo por dentro, você não vai ter nada, você vai afundar mais ainda. E Paulo, essa atitude de Paulo não quer dizer que uma falta de ação. Ele trabalhava em cima do que Deus o conduzia. Creio que Paulo lembrou do 38 de Salmos, versículo 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselhos. Uma pessoa me perguntou esta manhã, lá em Alagoinha, mas pastor, o que a gente faz quando isso acontece? Como é que a gente sabe a liderança de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas? Vitamina BO, Bíblia e oração. Ficamos mais sensíveis a Deus, teremos mais qualidade nas nossas decisões. O próprio Cristo ensina isso, vivendo isso. Passou uma noite orando, quando desceu escolheu 12. Quem bem queria, da multidão dos seus discípulos escolheu 12. Mas por que você não gasta, ou melhor, investe o tempo em oração? Gente, infelizmente até pastores não têm esse hábito. Hoje acordei 4 e alguma coisa, fui lá para outro quarto ouvir e conversar com ele, para ter direção da nossa vida em tudo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 3:6 de Provérbios. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. 16:3 de Provérbios. Isso está na palavra de Deus, amados. Porque nós somos péssimos ouvintes e não praticantes da palavra, como Tiago nos falou, Tiago 1. Meus queridos, é preciso notar que esse contentamento, em outras palavras, suficiência espiritual, não provém de algum recurso nosso, que a nossa alma tem em nós mesmos. Paulo não é nenhum presunçoso para proclamar. Ele não dizia, eu sou um cristão, crentaço. Eu sou o capitão da minha alma. Ele não dizia isso. Nem tampouco, como falei agora há pouco, ele era estoico, confiando nos seus próprios recursos, supostamente imperturbável ante o prazer ou a dor, que Paulo buscava todas as forças naquele que fortalecia ele todo o tempo. Ele é um homem de carne e sangue. Ele é um homem sujeito às mesmas coisas que você está sujeito. E tem mais, você não está na situação de Paulo. Quem saiu da cadeia às 5 horas? Quem estava preso?
mas mesmo preso, eu sou contente em qualquer circunstância, qualquer situação. Meus queridos, ele é um homem de carne e sangue. Ele pessoalmente passou por todas as coisas, tanto a alegria como as aflições. Como é que eu vou aprender que eu não tenho derrota se eu tiver uma atitude correta perante Deus? Mas em todas estas, gente, vamos colocar aí 8,37 Romanos. Vamos ver de novo esse texto que eu tenho falado bastante sobre ele muitas vezes. Vamos ler aí. Que estas coisas? Quais são estas coisas? Coloca aí 33 em diante. Continue. Você quer mais do que isso? Agora, olha a lista, vamos lá. Quem nos separar do amor de Cristo? Será o quê? O que Paulo esperava era pancada todo tempo. Ele disse que eu não sei o que me acontecerá, mas em todo lugar que haverá tribulações. E a gente tem uma coisinha, morre. Mas não fica aí esse contexto de Paulo. O 37 é estupendo, né? Vamos lá? A primeira pessoa do plural aí está no presente, é uma ação contínua e permanente. Mas, aí você olha para trás, para o contexto, é o que Paulo está dizendo, mas não fica por aí. Veja o 38. Você é imparável se estiver no Senhor, na dependência total dEle. Vai passar problemas? Eu acho interessante, meus queridos, eu fico triste, porque quando acontecem os problemas, a gente pensa que é uma novidade. Quando Deus nos alertou sempre que haveria problemas. No mundo tereis aflições. Mas dá uma olhada que as tuas aflições não é por causa do amor a Cristo. As tuas aflições é por causa de ansiedade, preocupação e outras coisas. Dê uma notícia, se arrasa. Mas a Bíblia diz que o justo não temerá más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor. Meus queridos, precisamos viver este maravilhoso Evangelho. Paulo aprendera o segredo, o verbo usado aqui, que aprendeu em todas as circunstâncias, só tem aqui. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que a minha vida é intransferível. A pessoa que pode estar mais perto de mim pode se acabar com o mesmo problema que eu passar. A questão é a atitude, gente. Você é imparável quando a atitude é consistente, independente das mudanças das circunstâncias. É o segundo ponto que nós acabamos de falar aqui. Aqueles que temem a Deus, Ele revela os seus segredos.
A Bíblia, aqueles que temem o Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. 25:14 de Salmos. Meus irmãos, em terceiro lugar, você é imparável quando recebe de uma única fonte. 13, por favor. 4:13. Tudo. Interessante essa expressão. Naquele. Em. Focalizado. Estado, posição, tudo. Em quem? Naquele. Quem? Deus. Que nos fortalece. Paulo, pois, está dizendo que todas as circunstâncias, tanto particulares quanto gerais, ele aprendeu o segredo de contentamento. Em cima de tudo isso, a causa que explica essa suficiência espiritual, ou seja, a pessoa que lhe ensinou e continuamente lhe ensina este segredo, está indicado nas palavras: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outra tradução deve ter aí: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me infunde, que coloca força para viver. Precisamos, amados, não sobreviver mais. Muitos tentam sobreviver. É o jeito. Como é que tu está aí? Vou indo. Não é essa a condição que Deus quer. Quando me pergunta, eu digo: não estou bem não, estou ótimo, porque é por fé. Nunca deixei de passar por problemas e dificuldades, mas tem um Deus que se aperfeiçoa na minha e vai ser na sua fraqueza. Paulo explica a causa da sua força, Deus. Seguramente um maravilhoso testemunho que Paulo dá. Tudo, meus queridos, quanto Paulo porventura fazia, ele fazia em Cristo. Vamos colocar um texto aí, em Filipenses 3:9, que eu gostaria que vocês pudessem dar uma olhada. Que procede da lei. Não, em Cristo, gente. Fé, seja fedorento. Eu queria todo mundo mal cheiroso aqui. Fedorento, fé demais. Fé demais. Tudo. Era pela presença do Espírito Santo que habitava em Paulo, que habita em você, que dá total condição nessa união vital, íntima com o Senhor, todo o tempo. A graça de Cristo era suficiente. Quando Paulo quis por 3 vezes pedindo que tirasse o espinho na carne, tira o espinho na carne, tira o espinho na carne, disse: minha graça te basta. O salmista disse: a tua graça, Senhor, é melhor que a vida. Extrapola, enche, preenche a nossa alma. A graça é suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Este maravilhoso ajudador, o Espírito Santo em você, está sempre ao seu lado todo o tempo, todo momento. O grande problema é se ele está ou não está. Ele está, você é que tem a atitude de pensando que ele não está. Por favor, 2 Timóteo 4:17. Mas se o Senhor que me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio
a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, fui libertado da boca, leão, do Cezinha, né? Paulo era assistido todo tempo. Meus queridos, até na sua oração, Deus assiste nas suas fraquezas pelo Espírito Santo intercedendo por nós. Eu queria saber se vocês querem mais do que essa coisa. O Deus ouvindo, o Filho intercedendo junto ao Pai, e o Espírito intercedendo em você para dar força a você, mostrar a vontade de Deus que foi lida hoje. Boa? Perfeita? Você pode até dizer, pastor, se eu falo de um jeito como se fosse fácil. Você nunca poderá ser um vencedor se você não está dependente dele. Como eu disse, melhor matéria-prima da sua vida é a sua fraqueza. Para Paulo, o Senhor é a fonte de tudo, fonte de sabedoria, gente, de encorajamento, de energia, realmente infundindo nele força para toda e qualquer circunstância ou necessidade. Sempre me lembro quando falo sobre isso, que eu pude rir do carro que capotei, e vendo as rodas para cima, e disse, ei, nunca tinha visto meu carro com a roda para cima, agora eu vejo. 13 anos de oração, queria murmurar, mas Deus disse, deixa comigo. E vocês foram instrumentos maravilhosos da mão de Deus. Foi vendido o carro, alavancou a construção naquele tempo. A minha vida foi edificada e tive uma experiência gigantesca. Toda vez que eu passo naquele lugar, louvado seja o teu nome, Senhor. Amanhã eu vou passar por lá, se Deus quiser, e vou louvar a Deus de novo. Meus queridos, é por essa razão que o apóstolo pôde dizer, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a quem? A Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. 12:10 de Coríntios. Ele diz, tudo posso. Você pode? Paulo, o homem de boa vontade, suportou sofrimentos terríveis, inacreditáveis até, mas sobreviveu até o dia que Cristo levou. Você não vai morrer nunca antes do tempo, porque todos os teus dias foram escritos e determinados antes que qualquer um dia existisse. Salmo 139:16. Concluindo, meus queridos, qualquer um que adota essa atitude de Paulo, que tem o mesmo Deus de Paulo, vai ter a reação de Paulo. Então a atitude não pode ser comandada pelas circunstâncias, tem que ser comandada pelo poder do Espírito. A atitude é resiliente quando as circunstâncias mudam. Dinheiro chegou dos Filipenses, estou alegre. Não chegou, estou alegre. Porque a atitude está lá dentro. Começa lá dentro. Em terceiro lugar, a atitude certa é aquele que se adapta à fonte inesgotável, que é Deus. Não entrega sem reservas. Hoje eu quis fazer uma ilustração lá na congregação da Alagoinha. Eu que não fiz, peguei R$10 e tome para uma pessoa. Eu fiquei segurando a nota e a pessoa puxando, aí eu segurando. Aí soltei. É isso que Deus quer. Entrega teu caminho ao Senhor,
confia nele, o mais ele fará. Aí quando ela quis me devolver, eu disse, não faça isso com Deus. Entregue e deixe com Ele. Aí depois ela disse, mas meu Deus, eu estava pedindo hoje o que eu ia comprar para o lanche da minha filha, e aqui veio. Eu não fiz por fazer, eu senti em fazer, e Deus trabalhou na vida dele. Esteja com o olhão em Deus, e Ele fará grandes coisas por seu intermédio, para a glória exclusiva dEle. Amém. Vamos cantar?